Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. De ânimo forte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, 2 Timóteo 1,7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tem disposição a assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse ouvir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o grande orgulho capaz de impedir-nos de perceber e confessarmos a Deus. Aqui, sobretudo, com o nosso anjo da guarda, que mais particularmente velai por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Hoje a gente vai iniciar uma pergunta que foi dirigida ao amigo a respeito das obsessões coletivas, que é muito interessante. A pergunta é a seguinte: se a desumanização é uma tática de obsessão? E a resposta é essa. É disso que estamos falando. Quando o ser humano desce para a derrocada moral, para a agressividade e a crueldade, é porque está se desumanizando. A mídia, como um todo, está estimulando a desumanização quando forma na derrocada moral, na agressividade e crueldade, gerando obsessões coletivas que se estenderão a obsessões individuais. Primeiro a gente tem que entender o porquê dessa pergunta. Desumanização. A gente já estudou aqui e você já sabe. O princípio inteligente, ele estagia nos inorgânicos quando começa a desenvolver a atração, que é a força da simpatia. Depois ele estagia no vegetal, quando ele inicia a vida orgânica, quando ele desenvolve a irritabilidade. Ele dá mais um passo adiante, ele vai estagiar nos animais, quando ele desenvolve os instintos. Ele dá um passo mais adiante, adquire a inteligência, onde através da razão e da afetividade, ele vai estagiar no reino dos homens, a humanidade. Ele vai dar um passo mais adiante, em que ele vai desenvolver altruísmo e sensibilidade espiritual no reino da angelitude. Essa é a nossa evolução. Não sou eu que estou inventando isso, não. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. É um livro muito bonito. Um tanto quanto complicado, mas muito instrutivo. E mostra a nossa ascensão espiritual nesse sentido. Então, a espiritualidade boa e amiga vão trabalhar em tudo em nós, para você começar a trabalhar já ao seu lado da angelitude. Você desenvolver altruísmo e sensibilidade do espírito. Os irmãos ainda ignorantes, ainda imperfeitos, eles vão trabalhar em tudo para que você continue preso no reino animal. Então você fica aqui na situação estagiando como homem, e na verdade tem duas grandes forças do seu lado, uma te puxando para o lado animal, outra te puxando para o lado espiritual. Quem vai ganhar vai ser aquela que a sua vontade vai decidir. É a sua vontade que decide. Essa capacidade de tomar decisão consciente e colocar em prática com responsabilidade. Então você vai ver os estímulos chegando a cada um de nós, nos convidando a você não ter desenvolvimento de moralidade, porque o ser humano com a inteligência, ele vai desenvolver a cognição e a moralidade. Se você pegar o livro O que é o Espiritismo, de Kardec, ele faz um resumo da doutrina, ele explica lá que o homem está aqui para
as 3 ferramentas do Espírito. O pensamento com a inteligência, a moralidade e a volição. A gente está aqui para usar essas ferramentas e trabalhar em busca do nosso progresso espiritual. Então, quando ele faz essa pergunta, se estamos sendo trabalhados para desumanização, se você vai ver isso, entende? O que é que predomina no lado animal? Os animais, eles não têm emoção, não têm assim, os sentimentos que a gente tem. Eles começam a desenvolver algumas emoções, mas eles não têm consciência para trabalhar sentimentos. Às vezes você vê um animal agindo, um predador, e você diz que ele é cruel. Ele não é cruel. Ali é o instinto dele. Entendeu? Não tem nada de sentimento para saber se é cruel ou se não é cruel. Nós sim, que temos sentimento, se a gente for agir daquele jeito, nós estaremos sendo cruéis. Porque a gente tem inteligência já para saber o teor de afetividade que você está cultuando dentro de você. Entender é diferente. Então eles nos jogam para que você tenha experiências em que você vai ver que o lado moral não vai ser trabalhado com a agressividade e a crueldade, que ele faz parte dos reinos animais. Mas que para nós que somos conscientes, isso já não cabe mais na gente. Você ser uma pessoa agressiva com os outros, ou com a própria vida de uma maneira geral. Você ser cruel quer dizer gostar de cultuar o mal, fazer errado. Errado não só por ignorância, mas errado por maldade, por malícia. Entende? Isso não cabe mais na gente. Quer dizer, não é para caber, embora ainda caiba, mas não é para caber. Então, quando você vê os estímulos chegando, jogando o homem nesse patamar que a mídia está divulgando e estimulando, entenda, são os próprios espíritos inferiores, entende? Que é uma tática de obsessão, que usa a própria mídia, que se confunde uma com a outra, para que você não vá nem desenvolver seus padrões morais, é para que você haja com a imoralidade. E quando Jesus falou para nós, como a gente está estudando, a respeito da iniquidade é justamente isso. É você ser um imoral sem ter vergonha de ser imoral. Entende? E você vê isso nas caras mais lavadas do mundo que te aparece na tua televisão, nas reportagens, quando você liga. Pessoas com o maior cinismo do mundo, mentindo, iludindo, ludibriando, assumindo isso, entende? E divulgando isso. E as pessoas gostam. E gostam tanto que apoiam. E apoiam tanto que elegem. Você acha que estão do lado do bem? São essas coisas que você tem que questionar na sua vida. Porque se a gente está no planeta de provas e expiações, e a gente está passando por provas e expiações, que não é lá uma coisa lá muito agradável, você imagina quando você é desse lado que não é muito agradável, você ainda intensifica a coisa, fazendo cada vez pior e mais errado. Só vai complicar a tua vida. Então uma coisa que era para ter um peso desse tamanho, você aumenta o peso. Porque você assume a degradação moral na sua vida. E no lugar de você melhorar suas qualidades morais para vencer suas provas e expiações, não. Você intensifica a coisa. Se provas e expiações, se eu estou passando por expiações porque eu fiz errado ontem, eu fiz o mal, e eu estou passando pela nova experiência hoje para fazer o bem, e eu não cultuo o bem em mim, mas muito pelo contrário, eu vou ficar cultuando o mal e elegendo o mal, você acha que vão dar bem? Impossível, né? O duro é que isso é tão lógico como 2 e 2 são 4, mas que as pessoas continuam achando que 2 e 2 vai ser 5. Continuam participando dessas coisas, cultuando isso dentro dos seus lares,
vivendo isso nas suas famílias, achando graça, achando bonitinho coisas moralmente que não são edificantes, e se divertindo com aquilo, atraindo para dentro das suas casas toda essa corrente de fluídica negativa em massa, que só vai chegar numa conclusão disso aqui que ele fala no fim. Vai se estender para as obsessões individuais. Vê como é simples. A gente está cansado de falar para vocês aqui. O nosso relacionamento com a espiritualidade é através de pensamento intuitivo, dos sonhos e de terceiros. Então já estão careca de tanto falar isso aqui. Existe um terceiro, mais terceiro do que a sua televisão? Quando você está conversando com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa. Quando você liga a televisão, é uma enormidade de pessoas que estão penetrando na tua casa, cada uma com uma ideia, cada um com um pensamento, cada um com um sentimento, cada um com sua conduta. São condutas boas que você está vendo ali por acaso, a maioria? Mas você está convidando aquela reca toda para penetrar na tua casa. Onde tem pessoas que às vezes são mais imprudentes do que você. Onde tem pessoas que são mais vulneráveis do que você. Porque lá tem teus filhos pequenos que estão sendo criados desse jeito. Lá tem cada um com seus problemas, provas e expiações. E olha, quando você convida uma pessoa, onde participa mais de 100 pessoas, numa novela, num filme, entende? Cada uma com a sua personalidade, com sua ideologia, com a sua forma de viver, onde você vê muitas agressividades, crueldades e atos imorais, você acha que isso não está trabalhando no teu subconsciente? Você acha que não está despertando em nada isso em você? Você, por acaso, é uma pessoa vigilante que vai estar o tempo todo analisando com critério aquilo que está te chegando para você filtrar e dizer isso é negativo, isso é positivo, vou querer isso? Não, você não está, você não é desse jeito. Você não é assim. Você vai vivendo de emoções, em cima daquelas emoções que vão estar cultuando e estão te estimulando também com aquilo que está não só patente em você, mas principalmente que está latente. E que você nem percebeu ainda. Esse é o mundo que a gente vive. O que é que a gente tem que fazer diante disso? Reconhecer que somos desse jeito. Estamos passando, estagiando na humanidade, onde a gente saiu da animalidade. Estamos começando a trabalhar a nossa inteligência cognitiva, afetiva e volitiva. Coisa que a gente não tem nem noção, porque a neurociência agora que começa a falar de volição. Agora. Inteligência cognitiva foi documentada cientificamente depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. Inteligência afetiva foi no começo desse século, foi em 2002 que saiu o primeiro livro revolucionário de Daniel Kahneman. Agora estão começando a falar de volição. Isso são as armas espirituais nossas. O que é que a gente tem feito até então? Viver do nosso achismo. Quantas encarnações você teve aqui nesse reino animal vivendo do seu achismo? Você já parou para analisar? Analisa aí. Diz por base então, por exemplo, o livro Sexo e Destino de André Luiz, em que o Félix está passando 300 anos para reencarnar. Ou então André Luiz, que vai reencarnar depois de 100 anos. Ou então, como Emmanuel, que passa até 400, 500 anos para reencarnar. A gente começa a perceber que quando os espíritos são mais evoluídos, eles demoram mais para encarnar. Os menos evoluídos, elas encarnam de uma maneira mais rápida. Porque não tem muito o que aprender lá, as dívidas são grandes, sabe? Então, calcula quantas encarnações você não teve depois de Jesus. Bota aqui de 200 em 200 anos você está reencarnando. Ou de 300 anos. Então você viveu esse monte de personalidade aí atrás, vivendo como? Trabalhando cognição? Não! Só coisa para levar vantagem em cima dos outros. Como é que foi que a gente viveu na Inquisição? Como que a gente viveu nas Cruzadas?
No tempo de Roma, como será que era? Somos nós que construímos essa humanidade. Agora que estamos descobrindo as ferramentas do nosso espírito. Para que lá adiante você comece a trabalhar a angelitude. Pois é, a gente é isso. Dentro de nós ainda existe um poço de imoralidade, um reino de agressividade e muita crueldade. Porque é impressionante, gente. Você quer ver o teor do que é crueldade? Vê as pessoas quando vê uma piadinha ou uma brincadeirinha, entre aspas, com os outros. Vê as coisas na internet que passam, uma pessoa que cai, se esborracha no chão, os outros, todo mundo rindo. Isso é pura crueldade. Você se delicia com a desgraça do outro. E você acha que é bom. É aí que está o mal. Então, você vê a mídia no teu celular, nas tuas redes sociais, nos filmes, na televisão, na rádio. No jornal nem vou falar muito, né? Porque jornal lido hoje em dia nem lê quer mais hoje em dia. Mesmo para ler alguma coisa que vai demorar 10 minutos é tempo demais. Isso para mim não precisa. Eu gosto de coisa curta, de 2 minutos. Tem que ser vive só disso. O cara não se senta nem para ler um livro, quanto mais para ler 10 minutos. Mas quando vai ler alguma coisa, é um upa, é uma dificuldade. A gente fala dos países aqui onde menos se pratica leitura. No nosso continente é o nosso. Pessoas não leem, não se instruem, não se educam, mas querem, quando morrer, ir todo mundo para o céu. O que é que você está lendo de peso hoje em dia que vai trazer edificação moral para você mudar a sua maneira de viver e de encarar o mundo? Olha, veja a quantidade de estímulos que te chegam e procure analisar e qualificar esses estímulos para que você depois bote de um lado no papel os que são positivos, os que são negativos. Faz esse teste. Um dia só. Não vai anotando. Fiz isso, passei assim, frequentei isso, li isso. Vai, bota depois o que é positivo e negativo. E vê onde você gastou a maior parte da sua vida. Vê. Que eu te garanto que o que é negativo está ganhando e muito. E muito. E vê quantas vezes você se sentou para fazer o que é positivo e que você ficou inquieto para fazer aquilo. Estava fazendo mais por obrigação e menos por submissão. Faz mais porque quer ter um comportamento externo para dizer que fez, porque internamente você não está aproveitando bem daquilo. Analisa quantos livros você começa e quantos você termina. E vê o tempo que demora para ler cada livro. Isso tudo é importante você ver. Porque você está sendo estimulado o tempo inteiro para isso aqui. Ó. É o que predomina no nosso planeta ainda hoje em dia. E a gente tem que se perguntar, eu quero ficar me desumanizando? Se eu ficar nisso, eu estou sofrendo tática da obsessão que está chegando até mim através da mídia. As pessoas acham que, e aí você acha impressionante, sabe? Você vê quando vai estudar a obsessão, no livro do médico, vai lá, obsessão de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para... Tem de tudo que é jeito. De tudo que é jeito. A obsessão de encarnado para encarnado é uma coisa fantástica. Toda vez que você abusa do poder, você está sendo obsessor de alguém encarnado. Poder, como minha ação, exerce efeito na ação do outro. Quando eu quero me apoderar do outro, eu estou sendo um subjugador do outro. Você acha que junto de você vai ter espírito bom? Se você é um obsessor? Isso é melhor que se atrai, ué.
Junto de você vai ter uma cambada de espírito obsessor também. Ah, mas eu nem ensino esse direito. Não sei, porque você é tão ruim quanto. A ruindade está lá, se equivalendo. Você só vai acordar para a coisa quando você sentir o efeito daquilo que você estava fazendo numa nova encarnação, que você vai passar para ser o subjugado. Aí você vai ver o que é bom. Porque é muito interessante. É como o Haroldo costuma dizer, né? O problema é uma verdadeira espingarda. Quando a gente está do lado do cabo, a gente está muito bem. Mas quando você está na ponta, aí você vai ver se é boa a coisa. E quando você está atirando, está bom. Mas quando você está recebendo bala, você vai ver se é bom. Não é diferente uma coisa da outra, não é? Pois é, do mesmo jeito somos nós aqui. Quando a gente está vivendo nossos apetites animalescos, quando a gente está abusando do nosso poder, exercendo efeito na ação do outro, você está muito bem, porque você está em cima da carne seca, está entendendo? E está judiando dos outros. Agora passa você, inverte de posição, na próxima encarnação você vai ser judiado, para você aprender, para ver se é bom. Aí quando chega na outra encarnação que você está passando pela expiação, passando pela pobreza, passando por situação de conflito conjugal, em que o marido está te sacaneando, está entendendo? Porque na outra foi você que sacaneou, entende? Que os filhos vão estar dando muito trabalho, porque você também não souber educar seus filhos, aí você vai fazer um santo, mas não sei o que eu fiz para merecer tanto isso, meu Deus do céu. Ora, como que não sabe? Deus é injusto por acaso? Desde quando Deus foi injusto? Que deixou uma cruz chegar no ombro de algum filho dele, que não seja por merecimento desse próprio filho. Desde quando Deus, na sua bondade, deixou chegar justamente aquela cruz, só que ele tem condição de levar. E quando tem condição de levar, ele ainda reclama. Por quê? Porque ele está do outro lado da espingarda, está recebendo bala. É ruim receber bala, mas é gostoso quando a gente está atirando e vendo só as coisas cair. Puf, lá vai mais um. É desse jeito, sabe? Então você está sendo o tempo todo estimulado, para que você não desenvolva as qualidades morais. E se você desenvolveu, que você abra uma licença moral. Porque se você abrir a licença moral, você não vai progredir, você vai continuar amarrado na sua inferioridade de vida. Então você vai ver o tempo inteiro te chegando exemplos, não só de não fazer o bem, mas de arrumar uma brechinha para que você continue fazendo algo equivocado na vida. Aí você chega dentro da casa espírita e está lá. O espírito sofre por todo o mal que faça, que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. A gente vive justamente o oposto do que isso está dizendo. E aí? E aí? Então, é assim que eles trabalham no planeta de provas e expiações. Fazem de tudo para desumanizar, para que você caindo e aceitando mentalmente essas sementes que são projetadas pela mídia, em que você, basta você sentir a emoção. A gente já falou para vocês, todo pensamento, ele é composto da ideia, de um julgamento e de um afeto, de uma emoção. Todo pensamento é isso. A ideia é o conteúdo cognitivo daquela mensagem que está sendo passada, que eu vou interpretar. O julgamento é a opinião que aquela ideia passa para mim. E a emoção é o que eu sinto, que é o que vai dar origem justamente àquela ideia e àquele julgamento. Então, quando chega a ideia, você sorriu, dançou. A sua emoção se equivaleu e se misturou com aquela emoção daquela ideia, e aquilo já começa a fazer parte de você. Você pode até do ponto de vista cognitivo dizer, mas isso é ruim, mas você gostou, já aceitou. Perceber é uma coisa, assimilar é outra. Se você gostou, assimilou, dançou. Você sabe que é ruim, mas aquilo ainda é teu, te pertence. Então o que é que você tem que fazer? Está errado o que eu estou sentindo.
É isso que você tem que fazer. Está errado o que eu estou sentindo. Não é que eu sei que isso é errado. É o que eu estou sentindo que eu sei que é errado. O que é errado, que a ideia está fora de mim, mas se eu sinto, o negócio está dentro de mim. O que eu estou sentindo é errado. Eu preciso melhorar meus sentimentos. Eu preciso depurar isso de mim. Então, se é errado, eu vou. Primeira coisa que eu tenho que fazer é me controlar, para que eu faça diferente do que eu estou sabendo que é errado. É o que a gente chama de autodisciplina, que a gente já estudou tanto aqui. É ter o autocontrole para ter uma ação consciente e edificante diante daquilo que você está querendo aprender. É um trabalho interior que você tem que fazer com você mesmo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Não é muito difícil. É só, como Jesus falou, vigiar e orar. Porque se você for só vigiar e não orar, você vai cair. Você vai cair. A gente não tem armas suficientes para só vigiando fechar a porta. A gente tem mais é que orar para que o que é positivo venha nos fortalecer. Porque Deus sempre nos fornece, sempre esclarecimento e consolação. A realização e convicção é um trabalho pessoal de cada criatura. A coisa vem por atacado, numa forma de obsessão coletiva. E que você está mergulhado nesse mundo, querendo ou sem querer. Mas a coisa termina chegando no teu individual. Por quê? Porque quando você abre a porta da sua afetividade e você sente algo que não é edificante, mas que aquilo te causa prazer, você já assimilou. E aqueles irmãos que estão querendo arrumar uma brecha na tua afetividade para chegar junto de você, encontram. E o pior é que as coisas ainda por cima são seriadas, né? Você entendeu? Se fosse só você vai ver hoje, pum, acabou aquilo. Não! A coisa é seriada. Você vai ficar 3 meses ou 4. Eu acho impressionante. Sai uma nova série. Eu não sei quantos filmes numa série só. Aí acaba um ano. Não, tem mais não sei quantos, tá entendendo? E você começa a perguntar, mas isso aí é real? Não é real não. É tudo imaginação. Imaginação é uma cebola, gente. A série vai maratonar a série. Pois é, gente, isso não é imaginação. O que está passando ali são ideias, afetos, são sentimentos, são decisões que estão sendo tomadas, entende? Mesmo o que é pior, mesmo numa situação de imaginação, aquilo está criando realidades em você, de coisas que estavam dormindo de encarnações anteriores, e que você vai terminar aflorando na vida presente. Quanto mais você está estimulando, mais vivo aquilo está acontecendo. Você já leu o livro, por exemplo, Ação e Reação de André Luiz, o caso do Ideu e da Marcela. É Marcela? Acho que é Marcela. O que é que acontece com o Ideu? Ele vai imaginando como se livrar da Marcela, entende? Vai imaginando e as ideias vão chegando, os obsessores dizendo, mata ela, não sei o que, coisa e tal. E ele vai imaginando, pegando a arma, matando, como é que eu vou fazer? Vai ser na hora da noite. A coisa vai criando um vulto. Cria tanto vulto, é tanta emoção daquilo, que ele perde a razão do absurdo que ele está cometendo e vai lá pronto para matar a mulher, gente. E assim serve para tudo. Para tudo. Então você pega uma série dessa, em que você vai ficar 6 meses assistindo a série, às vezes 4, 5 filmes por dia na série, você sabe Deus. Às vezes você pega, tem pessoa que pega fim de semana inteiro. O que é que você fez no final de semana? Assistir a série toda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu imagino o que é que não chegou no campo mental dessa criatura. Isso quando não, eles usam no que é santo para colocar um monte de mentira no meio. Por exemplo, a vida de Jesus. E ainda vem me convidar, você já viu? Nem quero. Ah, mas é bonito. Não interessa se é bonito. Aquilo ali tem um monte de ideias de homens ali com conceitos humanos, com padrões humanos, com sensações humanas, com mentiras no meio do que está escrito na história de Jesus.
Já teve muita coisa equivocada que trocaram, agora eu vou me envolver num negócio desse? Não vou. Não vou. Aí bota Jesus chorando no Jardim das Oliveiras porque ele está sofrendo, porque ele vai morrer. Eu paro para pensar assim. Eu fico imaginando, mas pode uma alma crística chorar porque vai morrer? Pode. Olha, animais, veio do ser inorgânico, vegetal, animal, nominal, angelitude, depois vai para a cristandade, e depois da cristandade, sabe Deus lá o que vai aparecer lá, porque deve aparecer mais coisas, o negócio parece que não tem fim, tá entendendo? Então, Cristo, Jesus, que construiu o planeta Terra, ele vai chorar porque vai morrer. Onde vai prender ele na cruz, ele vai... É complicado isso, né? Aí eu me lembro de Haroldo falando um pouco a respeito dessas coisas. Ele diz, olha, imagina você quando foi a Ivone Pereira. Ela chegou para todo mundo e disse, olha, hoje vocês não precisam vir porque Bezerra de Menezes falou que vai viajar comigo hoje às 10h30 da noite, então vocês podem ficar quietos na casa de vocês, não precisa vir me visitar, que vai estar tudo bem. E eu vou viajar com Bezerra de Menezes. E assim foi que ela morreu, não foi? Isso, a Ivone Pereira desencarnou desse jeito. Ela chorou porque ia morrer? Mas Jesus chorou. Uma alma, um espírito crístico. Dizem que eu não entendo o que é que ele sentiu, nem ele vai entender. Mas dizem as pessoas que estudam que ele chorou vendo o que aconteceria com a humanidade com a recusa dos ensinamentos dele. Se a gente tivesse aceitado Jesus quando ele veio aqui, o planeta Terra já teria dado início ao planeta de regeneração. Recusando, nós retardamos ao planeta de regeneração. Jesus via o que a humanidade estava sofrendo pela recusa dos ensinamentos de Deus na vida deles. Foi por isso que aconteceu. Dizem, né? Sabe, Deus fez isso mesmo. Né? Então, eu falo essas coisas para que vocês entendam que muitas vezes nas passagens do Cristo, a nossa visão ainda é muito estreita para poder entender. Então, se é estreita para poder entender, eu ainda vou ter que mesclar isso com pessoas que estão ainda dificultando ainda mais esse entendimento para dramatizar mais a vida de Jesus, para quanto mais dramatizar, mais dar dinheiro para eles. Não vale a pena ver essas coisas. É melhor você se desdobrar em cima do Evangelho de Jesus, ficar estudando, lendo, o que é que Emmanuel fala dessa passagem do Cristo, está lá, Emmanuel fez interpretação completa do mandamento dos mandamentos todos, de todas as passagens do Cristo, lá no quarto livro dessa grossura que você vê. Vai lá ler. Ali é um espírito que está mostrando alguma coisa nova para você. Um espírito de peso, de envergadura. Ele não é qualquer um. Ah, mas é muito difícil você ler um livro. Você pega um livro dessa coisa, mas eu vou ler isso? Não. É melhor assistir um filme. É isso. Então, fica com o teu filme. É mais uma encarnação que está se passando. Mas uma coisa eu te garanto, sabe? Toda brecha que você abre para que a espiritualidade inferior penetre, depois para fechar não vai ser muito fácil, vai ser muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Entende? É igual a qualquer vício. Depois que você está viciado, você, para se libertar daquele vício, você vai ter que passar por cima da abstinência do vício. Isso serve para tudo. Porque o prazer é desse jeito. O prazer na pessoa incauta, ele é viciante. Desejo, motivação e prazer. É o gatilho, o comportamento e a recompensa. Que forma o hábito, que é o vício, que é o abuso. Toda vez que você entra nisso, o preço
é você, para se reeducar, ter que vencer a abstinência. Se você já fumou, sabe qual é a abstinência quando para de fumar. Se bebeu, sabe qual é a abstinência. Se comeu, você sabe qual é a abstinência. E aí vai. Tudo que você cometeu abuso, o preço é a abstinência. Então você vê as pessoas estimulando o tempo inteiro. Desejo, motivação e prazer. Vê se dá ibope mostrar que você tem que cumprir dever. Dá nada. Você tem que cumprir dever disso, dever daquilo. Não dá ibope, não dá dinheiro, não dá nada para ninguém. Mas a gente está aqui justamente para isso, para cumprir deveres. Então a gente fica mergulhado numa situação em que tem dois pratos da balança: o desejo, a motivação, o prazer, e os deveres, e as regras, e as leis éticas que eu preciso cumprir. Quem vai decidir é você. Deixando de ser escravo do seu desejo, ou sendo obediente e submisso ao seu dever. É assim que funciona, para tudo. Não tem outra terceira possibilidade. Então, você vai ver estímulos o tempo inteiro de imoralidade, agressividade, de crueldade, chegando e batendo na porta, através de meios de massa coletiva da mídia, para chegar em você, em que os seus inimigos ou adversários do passado vão estar esperando a chance para te influenciar, para te tirar do caminho do bem. Entenda, eles são inteligentes, e muito inteligentes. Eles não querem que você sofra muito aqui. Por quê? Porque se você sofrer muito aqui, você vai ficar esperto e você vai procurar se libertar do sofrimento. E aqui tudo é transitório. Aqui tua vida, em média, se for uma vida normal, entre 70 e 75 anos, por aí. Pois é. Eles te esperam, é para tu chegar do outro lado das mãos dele. Porque lá eles vão querer te prender para a imortalidade. Então, eles não querem que você sofra muito. Eles só querem que você não faça o bem. Se você não fizer o bem, já está fazendo mal. Então eles não vão te castigar com essas obsessões, escandalizam o mundo, né? Tipo subjugações, com subjugação física, moral, essas coisas todas. Não, não precisa. Muito pelo contrário. Eles vão estimular o teu desejo, para que você se fascine com o seu desejo. E você goste de ficar intensificando o prazer de realizar esse desejo cada vez mais. Para que vivendo desse jeito, lá adiante, quando você vê que perdeu tempo e que não deveria ter feito isso, você já não tem energia para vencer a abstinência da tua fascinação. E você já fica subjugado a eles. É assim que eles trabalham hoje em dia. Enquanto você tem energia, potência, vigor, você dá para enfrentar a coisa. Mas quando você está ficando velho, sem energia, sem potência, sem vigor, você já não tem mais muita jabuticaba no seu potinho para ir em busca de vencer as dificuldades. E aí você já cai nas mãos deles. Não sou eu que estou inventando isso não. Está no livro do Divaldo, de Pilar Psiquiátrico e Obsessivo, transtorno psiquiátrico e obsessivo, quando ele fala das doenças neurodegenerativas e da obsessão sutil, que é isso que a gente está estudando aqui. Então eles vêm e divulgam as coisas para que você não vá fazer o bem que deveria fazer e que faz parte do teu plano existencial, praticar isso. Para que você não fazendo bem, quando lá na frente você vê que perdeu o tempo, que quiser fazer, não dá mais. Aí você lembra daquela frase que
o Cortella costuma dizer do Rabenai. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Grava essa frase. Grava. Porque ela é fantástica. E tem umas coisas na vida, entende, que chamam muita atenção da gente. Numa das reuniões de segunda-feira eu falei essa frase aqui, há mais de ano. E a reunião acabou. Quando foi na semana seguinte, uma companheira nossa que tem transtorno mental chegou perto de mim e disse: ô doutor Emmanuel, escreve aquela frase que o senhor falou a semana passada. Eu digo: minha filha, mas eu falei tanta coisa. Não, mas aquela frase o senhor não vai esquecer. Eu quero aquela frase. Quando ela falou, eu me lembrei do Rabenai. Eu digo: essa é. Mas foi até a Meire que escreveu para ela também. É essa mesmo, eu quero ficar lendo, porque essa frase me despertou. Eu estou falando de uma pessoa que tem transtorno mental. Não é transtorno mental, não. Estou falando de uma pessoa que tem esquizofrenia. Ela se tocou com isso. Agora você imagine o alcance para o espírito dela perceber isso. Com a situação conflitiva e expiatória que ela está vivendo hoje. Porque isso se aplica à vida anterior dela, quando ela fez coisas equivocadas, e o que ela está colhendo hoje. Conheço muitos que não puderam quando deviam. É ela nessa encarnação. Porque não quiseram quando podiam, que foi na encarnação anterior, quando ela fez tudo de errado. Dá para você entender como uma frase dessa é importante? Então tu está fazendo o melhor que pode nas condições que tem, quando não tem condição de fazer melhor ainda. Porque se você não estiver engajado nisso aí, lá na frente tu vai lembrar dessa frase. E vai reclamar de quem? De você. De você. Porque você deixou se mergulhar nisso aqui, entrando em atitudes de desumanização. Porque em cada um de nós, no planeta de provas e expiações, é como está lá na classificação dos espíritos, tópico 100 do nosso livro dos espíritos, né? Predomina em nós o lado animal do que o lado espiritual. Então, se predomina mais o lado animal, é onde justamente está a imoralidade para aquele que já tem consciência e inteligência e sabe analisar o que é uma moralidade positiva ou uma moralidade negativa. Então eles vivem trabalhando isso, você está convivendo com isso, você conviveu com isso a vida inteira, e nós aqui na Terra, nas próximas encarnações, ainda vamos conviver com isso. Porque não pense você que a Terra passando, entrando no planeta de regeneração vai mudar da água para o vinho, porque não vai mudar, não. A única coisa que vai mudar é que a população que vai ficar aqui não vai ser mais de espíritos com encarnações compulsórias. Só isso. Mas são espíritos tão endividados quanto, sendo que esses espíritos endividados não estão querendo fazer o bem. São almas que a gente chama de penitentes. Sofrem, vão passar por dores, por expiações do mesmo jeito, entende? Mas vão estar engajadas nela mesmo de querer fazer o bem. É só isso, é a única diferença. E fora isso, até você chegar numa proporção de 50% boa e 50% ainda negativa, aí vai ter um chão danado, tem mais aí uns 3, 4 mil anos de planeta de regeneração para chegar nisso aí. Até lá, a gente tem muito que pastar ainda por aqui. Né? Se é que vai ficar por aqui, espero que fique. Né? Espero que não vá para outro canto mais dificultoso na vida. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer diante disso? O que eu tenho que fazer é isso aqui que ele vai dizer. Quando a pessoa perceber o que está lhe fazendo mal e selecionar o que vai assistir e deixar de assistir, será o início da regeneração. A regeneração do planeta, do coletivo, vai ser realizada pela regeneração individual de cada um de nós. Por isso que
temos um grande compromisso com a regeneração do planeta e sua transição. Isso está no livro A Terra, Mundo de Regeneração em Você. Mas se o espírita falta a reunião do centro para ver o capítulo da novela que implanta a desumanização, que classificação dá para esse espírito? Então o problema é esse. Quando você perceber que o que está lhe fazendo mal e selecionar o que vai assistir e deixar de assistir, será o início da regeneração. Então você quer ser um habitante do planeta de regeneração? Você quer continuar aqui na Terra? Só faz isso. Só faz isso. Naquilo que está chegando até você, analisa. Isso aqui faz mal? Isso aqui faz bem? Se isso aqui faz mal, então isso aqui eu não vou querer para mim. Vou querer o que faz bem. Vai atrás do que é bom. Só isso. Só isso já te garante você continuar no planeta de regeneração. Fica no planeta de regeneração aquelas almas que querem fazer o bem. Elas não têm o bem nelas, mas elas querem fazer o bem. Quantas vezes a gente já repetiu isso aqui? Para você querer fazer o bem, você vai ter que usar a sua inteligência, porque você já tem capacidade de discernimento, e separar as coisas nas suas devidas caixinhas. Essas aqui fazem todas as coisas boas, essas aqui fazem coisas más. Essas coisas más eu não quero mais para mim. Então eu vou parar de fazer o mal e vou começar a fazer o bem. Não é a lei da amortização que a gente sempre tanto fala? Enquanto eu estou fazendo mal, eu estou acumulando ficha negativa. Quando eu acordar e ver que eu devo fazer o mal, eu paro de fazer o mal. Já não estou botando ficha negativa. Vou começar a fazer o bem. Estou botando ficha positiva. Cada ficha positiva que eu coloco, estou tirando a negativa. Não foi isso aqui que foi na sua reunião do Evangelho? Você leu? Não foi, Márcia? Na segunda-feira aqui, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na prece dos... Eu não lembro mais qual é. Não, arrependido. Arrependido, né? Eu acho que é isso aí, espírito arrependido. Mas explica direitinho desse jeito que eu estou falando. Essa lei da amortização, eu falo para vocês, eu aprendi, ela não foi nem nessa prece, eu aprendi no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Aulos explicando as 3 grandes vantagens que o Espiritismo traz para nós. Uma delas é essa de mostrar a lei da amortização, sabe? Então, está aí. Você quer continuar, quer ser, faz isso, entende? Você tem a sua capacidade de discernir e de analisar as coisas. Mas como Jesus falou, vigiai. Vigiai e ora. Então, eu estou vigiando, eu sei que isso aqui não é bom, então eu não quero mais, eu vou fazer o que é bom. Se eu sei diferenciar o bom do mal, eu vou usar a minha vontade de tomar a decisão, de agir com responsabilidade e fazendo bem. É só isso. O que é que vai acontecer? Você vai estar educando o seu desejo. E é aí que está o grande problema. Nós gostamos do nosso desejo. Mas você tem que aprender a trabalhar a sensibilidade e não viver de sensações do desejo. À medida que você trabalhar a sensibilidade, você ganha felicidade. E quando você está trabalhando sensações do desejo, você ganha alegria. É melhor você ficar com a felicidade, que é para a tua imortalidade, do que a alegria, que é transitória e passageira, e acaba antes de você terminar aquilo que está te dando prazer. Então é assim que a gente deve fazer, entende? Para que você possa fazer parte do planeta de regeneração. Está percebendo que as coisas estão fazendo mal? Selecione o que você vai fazer, vai assistir, o que você vai participar. Procura ir para o lado positivo. Você não sabe que você tem que estudar? Não está lá, espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Instruir é você estudar para colocar em prática alguma coisa boa. Então, vai despertar em você o interesse pelo estudo. Quanto mais você despertar isso nessa encarnação, na próxima encarnação vai estar mais fácil. É assim que a gente tem que fazer. Então, eu não gosto, mas eu vou fazer porque é sério. É isso que a gente chama de tomada de decisão. É você fazer o que deve e não ficar esperando fazer o que gosta. Você está nesse pêndulo entre o dever e o desejo. Você escolhe para que lado esse pêndulo vai direcionar na tua vida. Muita paz a todos.
Na semana que vem a gente continua falando mais do planeta de regeneração. Passando nossa prece. A quem obedeces? E sendo ele consumado, venha ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corredoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Espírito estabeleceu a gradação do caminho. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender às condições de sua inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas e às opiniões alheias, antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso anjo da guarda, a toda a equipe espiritual que aqui compareceu nesta noite, para nos ajudar nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Possamos todos nós aproveitar esses ensinamentos e colocar em prática nossa vida diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes